Turminha, nossa videoaula de hoje, apostila regional de história, o cotidiano dos habitantes de São Paulo em outros tempos. Então vamos começar a ler esse segundo capítulo. Na verdade aqui é uma revisão, retomada do conteúdo que nós já estudamos, né? Sobre este assunto. Então vamos lá. Vamos falar aqui um pouquinho sobre os indígenas, né? Então, em outros tempos, esses habitantes, né, eles não viviam de forma como vivem atualmente. Isso porque desde a vinda deles, né, dos portugueses, no século XVI, a região onde moramos atualmente mudou muito, né? Quando eles chegaram a este território, diversos grupos indígenas moravam aqui. Aí vocês têm, então, logo a seguir, falando sobre os indígenas, que na verdade nós já conhecíamos, né? Sobre a chegada deles aqui e sobre a chegada também dos portugueses. Então vamos agora decifrar aqui a carta, né? O enigma. Então aqui uma atividade de nível básico, né? Então aqui vocês vão descobrir aí os indígenas dos grupos Kayapó, Guarani, Maronime, Puri, Guaianá, entre outros, viviam nas terras que atualmente compõem São Paulo. Então vejam aí a resposta para vocês compartilharem aí e ver se vocês acertaram, tá? Então vamos lá. Aqui nós temos também uma frase para gente completar aí com as palavrinhas faltantes, ó. De forma geral, os indígenas viviam em aldeias e possuíam alguns hábitos em comum, como a prática da agricultura, a coleta de raízes e frutos, a pesca e a caça. Porém, alguns costumes variavam de um grupo para o outro, como a forma de pintarem o corpo, os rituais, né, os rituais religiosos, maneira de confeccionarem utensílios também. Então aqui ficou a frase referente aí, né, sobre os antigos habitantes, tá? Que são os indígenas. Continuando, vamos falar aí sobre a chegada, né, dos colonizadores. Com a chegada dos colonizadores, a partir de 1530, muitos indígenas tiveram seu modo alterado, né? Um modo de vida alterado, pois foram escravizados para trabalhar na agricultura, na lavoura, né? Na lavoura de cana-de-açúcar, entre outras atividades. Muitos nativos lutaram contra a escravização do seu povo, atacando os portugueses ou fugindo para regiões mais distantes. Isso também é só uma retomada daquilo que a gente já conhece, né? Sobre os indígenas e a chegada desses colonizadores nas terras, né? Com o passar do tempo, alguns grupos indígenas, né, como os guaianãs e os maronimes, passaram a conviver com os colonizadores. Os nativos poderiam trabalhar para os portugueses ou viver, né, nos aldeamentos dos jesuítas. Nesses locais, eles aprendiam, né, os costumes e o modo de vida dos europeus, como a religião, a forma de se vestir. Atualmente, vários descendentes desses grupos moram nas terras indígenas, enquanto outros vivem nas cidades ou nas regiões, né, nas áreas rurais, como trabalhadores assalariados. Essa próxima página, turminha, nós temos aqui uma atividade refletindo sobre o tema. Então, vocês vão aqui registrar as características do modo de vida, né, dos indígenas antes e após a chegada dessas pessoas. Bom, turma, esse quadro aqui da página 27, vocês vão realizar em casa,
tá? E depois na aula remota nós fazemos a correção juntos, tá? Bom, então agora vamos falar sobre os colonizadores, né? Que a partir de 1532, os portugueses se estabeleceram em nossa região e deram início às primeiras povoações, como a Vila São Vicente. Para fundar São Paulo, eles tiveram que passar pela Serra do Mar, o que foi muito difícil, pois os viajantes passavam, né, por paredões de pedra, por florestas fechadas, por caminhos feitos na mata, escorregadios e úmidos. Muitas pessoas subiam alguns trechos no caminho de joelhos, segurando-se nas árvores. Mesmo assim, em 1554, os portugueses criaram, né, a vila de São Paulo de Piratininga. Esse local era muito precário para sobreviver. Seus moradores plantavam trigo, algodão, vinha, frutas, né? Criavam gado. Inicialmente, as construções das casas, igrejas e prédios públicos que compunham a vila eram feitas em barro batido e cobertas com palha. Para protegê-las contra a chuva, existiam calçadas de pedra em volta das casas e beiras bem largas. Então, somente muitos anos depois, é que surgiu o primeiro oleiro, uma pessoa que confeccionava as telhas. Então, aqui está toda a história, né? Aqui nessa página sobre os colonizadores, tá? Vamos para a próxima, página 29, continuando. Muitas habitações possuíam uma construção separada do restante da casa, destinada ao preparo das refeições. O que tinha um grande buraco em seu redor, outra tinha um grande buraco em seu redor. Peraí que eu me perdi, Toninha. Outra tinha um grande buraco em seu interior e servia como fossa. As casas também possuíam um sótão, que era usado como depósito. Como nessa época não existia água encanada, as pessoas pegavam água de fontes ou de poços domésticos. Por volta de 1560, havia poucas ruas em nossa região e com frequência os moradores se queixavam dos buracos nas estradas. As pontes eram precárias e facilmente levadas com a chuva. Somente das duas ruas possuíam nome. Olha só, hein? Curioso. A Rua Direita e a Rua São Bento. Os outros caminhos eram reconhecidos conforme o nome do morador ou das construções existentes nas proximidades. Costumava-se dizer que rua que sai de trás da Igreja do Carmo, por exemplo, né? Então eles usavam aí alguma referência para dizer de que local eles estavam falando. Como não existia um grande número de moradores na cidade, todos se conheciam, por isso era possível saber onde cada pessoa morava. Lembrando, turma, que nós estamos falando de São Paulo, onde nós moramos hoje, tá bom? Vamos aqui, ó, olha que legal essa imagem, né? Retratando aquele tempo. E vamos agora para a última página, também refletindo mais sobre o tema. Nessa página aqui, nós vamos perceber aí duas imagens, né? Em 1862, o fotógrafo registrou essa imagem da Rua Direita, mostrando as casas do período colonial, feitas de taipa. Nos dias atuais, essa paisagem mudou. Então, você vai observar esses dois momentos diferentes, né? Antigo, né? Aqui o antigo e o atual. E você vai anotar as principais diferenças que vocês observaram em relação a essas construções, tá bom? Vocês vão realizar e nós vamos fazer a correção na aula remota. Bom, turminha, então assim ficou a nossa videoaula de história, apostila regional até a página 30, tá bom? Próxima videoaula será também a apostila regional, para a gente terminando. E na videoaula nós corrigimos as atividades que foram propostas na videoaula de hoje, tá bom? Grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.